Boa noite, bem-vindo a mais um podcast Vida Saudável em Debate. E o assunto de hoje é ômega 3, desvendando os benefícios do suplemento ômega 3. Você já ouviu falar? Você toma? Você sabe seus benefícios? Se tem alguma contraindicação? Então vem com a gente hoje que você vai ficar sabendo de tudo. Eu sou a Aline, sou médica. Eu faço o trabalho voltado para o emagrecimento, longevidade, que você e seu corpo merecem. Do meu lado esquerdo, doutora Tássia, se apresenta, por favor. Olá, pessoal, tudo bem? Tássia, nutricionista, trabalho aqui voltado para atuação aí no esporte e na estética. E hoje, bem-vindos aqui a um assunto que eu gosto só um pouquinho. Doutora Mayra, por favor. Oi, gente, eu sou a Mayra, sou cirurgiã dentista, com foco em odontologia estética, ortomolecular e especialista em harmonização orofacial. Oi, pessoal, eu sou a Edilene, do Empório Manjericão, trabalho com alimentação saudável e a gente está aqui para falar desse assunto super importante. Mas antes, já se inscreve no canal, deixa um like e ativa o sininho. E para a gente começar a falar sobre ômega 3, nada mais do que importante do que a gente entender o que é esse tal de ômega 3. Ômega 3 é uma gordura que pela sua estrutura química é definida como um ácido graxo poliinsaturado essencial. O que significa esse essencial? Essencial porque o nosso corpo não produz, então a gente precisa de uma alimentação ou de uma suplementação para então a gente obter esses benefícios. Mas uma curiosidade que eu trago para vocês, tem alguns que produzem, quem que produz? Bactérias, zooplânctons e alguns pertencentes do reino vegetal conseguem produzir o ômega 3. Mas aí você vem me falar, ômega 3 não é aquele tal conhecido como óleo do peixe? Sim, ele é conhecido como óleo do peixe porque sim, ele vem do peixe, mas o peixe não produz. Como que ele consegue então ter esse tal do ômega 3? Ele tem o ômega 3 porque ele se alimenta dos zooplânctons, esses zooplânctons que produzem ômega 3. Então é a partir daí que então os peixes acabam tendo. É só uma curiosidade que eu trago para vocês. E para a gente começar a falar um pouquinho aí desse suplemento, eu quero convidar a doutora Tássia para falar um pouquinho mais sobre EPA, DHA. Você pode trazer um pouquinho aí pra gente dessa explicação, por favor? Bom, o EPA e o DHA, quando a gente olha lá no rótulo do ômega 3, né, a gente sempre vai ver lá EPA mais DHA, né? E aí, o que eles são? Eles são dois tipos de ácidos graxos, tá? E qual que é a principal função de cada um, né? Quando a gente vai fazer a prescrição do ômega 3 para o paciente, a gente precisa entender quem é o paciente e qual que é a necessidade desse paciente, para daí sim conseguir fazer uma composição da suplementação adequada. E por quê? Porque cientificamente o EPA, ele tem maiores benefícios quando a gente fala de saúde cardiovascular. Quando a gente pensa no DHA, as maiores comprovações científicas dele são atreladas à parte neurológica. Então, se eu tenho um paciente, né, que ele tenha por algum histórico ou tem algum problema de saúde ali, que eu entenda que ele tem algum risco cardiovascular, quando eu vou fazer essa suplementação, eu preciso priorizar o que da suplementação dele no ômega 3? O EPA, né? A gente coloca a dosagem de DHA, porque eles sempre vêm unidos, mas eu vou priorizar o EPA. Agora, e se eu tenho uma gestante, né, como que ela pode se beneficiar, ela e o bebê? A gente prioriza ali o DHA. Por quê? Porque ele vai ajudar ali na formação neuronal da criança, tá? Então, os dois são ácidos graxos e cada um aí a gente destina para um fim ou outro. Muito obrigada, Tássia. E aí, a gente pensando nessa parte, que o ômega 3 é parte do óleo do peixe e tudo mais, vem aí uma dúvida. E de veganos, vegetarianos, como pode se beneficiar aí de ômega de origem vegetal? Assim como o peixe, que ele come ali os vegetais para poder
ter no seu corpo o ômega 3, você também pode fazer isso, principalmente com algumas sementes. A linhaça em semente ou farinha, a chia, semente de chia, semente de abóbora. E a gente sabe que para vegetarianos e veganos é importante o acompanhamento de um nutricionista, porque às vezes você acaba tendo muita deficiência, porque a gente sabe que mesmo os alimentos de origem vegetais, talvez você não consiga consumir a quantidade ideal que você precisa ali de ômega 3, porque você precisa de uma quantidade muito grande desses alimentos. Então é sempre bom procurar um nutricionista para você saber se você está consumindo a quantidade certa por dia. Mas dá sim, não é desculpa para não consumir esse suplemento tão importante que é o ômega 3. Tem muitos, principalmente as sementes, nozes, tem semente de abóbora, já falei, semente de girassol, chia, linhaça. Então tem bastante coisa no reino vegetal que pode suprir essa necessidade. Mas tem que tomar cuidado com o equilíbrio, como a doutora Tássia falou, com a necessidade de acordo com o seu momento de vida, e se você é um cardíaco, uma gestante, ou uma pessoa mais idosa. Sim. E hoje a gente já tem suplemento, né, em cápsula aí também para os Veganos. Para os né? veganos, Indústria. Tem bastante, eu Tem, tenho bastante. Inclusive a cápsula não é feita de gelatina, né? É feita de agar-agar, que é uma gelatina de origem vegetal, porque quem é vegano mesmo não quer, às vezes não quer consumir encapsulado, porque a cápsula é feita de gelatina. E como é óleo, não dá para ser comprimido, tem que ser em cápsula Isso. mesmo. Então a gente tem ali os suplementos voltados para vegano mesmo. Tem bastante coisa já. Tem umas marcas, a gente sabe, a gente já falou das marcas aqui, né? Tem as marcas mais sérias, né? Porque acho que vocês vão comentar isso também, mas tem que olhar ali no descritivo, na tabela nutricional, porque às vezes você vai comprar um ômega e de ômega não tem nada. Não tem né? nada, exatamente. Tem outros Tem óleos. outros óleos, E aí, quando a gente vai olhar essa proporção aí de EPA e de DHA, muitas vezes você olha lá na embalagem, tem 80 gramas, 100 gramas, que né, Nada, não vai né? trazer muito benefício aí, principalmente se a gente estiver pensando, né, nessa fase, por exemplo, da mulher, na fase gestacional, e a gente precisa pensar na formação ali do feto. Se você tomar um ômega 3 com 80 gramas de DHA, infelizmente a gente não vai ter benefício. E é o que a gente já comentou em outros episódios. Talvez você não tenha malefício, mas se você está investindo, porque não é um suplemento barato, se você está investindo, a gente precisa do benefício dele, né? Senão não precisa suplementar. Tenta só através das fontes alimentares, Ou então né? vem lá no rótulo, para você consumir a quantidade ideal, você precisa consumir 6 cápsulas, por exemplo. Isso é importante. A indústria faz muito disso. Isso eu sempre comento muito com o paciente em consulta, né? Obviamente, cada profissional tem uma abordagem aí na hora de fazer a suplementação para o paciente. Como que eu faço? Eu indico, e aí, se a gente for entrar nos pormenores aí de conselho, eu não posso indicar uma única marca, por questões óbvias, né? De eu estar favorecendo uma marca, ou eu receber alguma coisa dessa marca. Então, a gente é recomendado que a gente indique pelo menos 3 marcas, né? E eu sempre falo para os pacientes, olha, eu vou te indicar as 3 marcas, mas se você chegar lá na loja de suplemento e se interessar por uma outra marca, por qualquer motivo que seja, tira a foto e me manda que eu vou te ajudar a ler o que tá ali na rotulagem, justamente por isso, tá? Eu tenho uma paciente que a gente deu muita risada. Ela passou em consulta, a gente prescreveu o ômega 3 para ela, e ela foi em uma rede grande de farmácia que vende medicamento com baixo custo. E ela falou que ela tinha pesquisado as marcas que eu tinha passado, e ela chegou lá e ela falou, mas o ômega 3 estava muito barato. E ela foi lá e comprou. E na hora que a gente foi fazer a conversão, ela me mandou a foto depois, ela falou assim, quantas cápsulas eu tomo? O vidro inteiro. 15. O pote inteiro. 15 cápsulas por Tava dia. barato. Aí eu falei assim, mas doutora, agora eu fiz a conta, Saiu mais se eu tivesse comprado Sai muito mais caro, as marcas lá que você me indicou, o pote, ele é mais caro, mas ela precisava tomar 15. E sei lá, acho que vinham 60 cápsulas. Ou seja, não ia dar para uma semana. Então, assim, na hora que você faz essa conversão aí do valor, você fala, poxa, acho que eu me dei mal. Então, sempre cuidado com isso, né? E aí, de novo, gente, tem dúvida, porque tem rotulagem que não é fácil a gente desvendar, né? Você vai lá, tantas cápsulas tem tanto de EPA e DHA. E não é obrigação de vocês saberem fazer isso. Recorram ao profissional que indicou, sem medo de ser feliz. E falando um pouco aí dos benefícios, Mayra, conta pra gente o ômega 3 e essa parte da pele. Quais são os benefícios?
Bom, o ômega 3 é a oitava maravilha, né? Pensando em pele, ele, principalmente o DHA, ele é constituinte da nossa pele. Então, quando a gente tem o consumo do ômega 3, seja através de alimentação ou suplementação, eu ajudo na manutenção da barreira da minha pele, protegendo essa pele, deixando essa pele com uma elasticidade melhor, uma firmeza melhor, uma hidratação melhor. Pelo fato dele ter uma função anti-inflamatória, ele também ajuda, por incrível que pareça, as pessoas pensam num óleo, mas pela ação anti-inflamatória, ela ajuda na prevenção de acne, controle e manutenção de acne. Por essa ação anti-inflamatória também diminui vermelhidão em alguns casos de dermatite. Então, para a pele tem vários benefícios. O fato dele ser antioxidante, ele reduz a sensibilidade à radiação ultravioleta. Então, também diminui o envelhecimento e os danos causados pelos raios solares. Então, na pele, ajuda na prevenção do envelhecimento. Então, tem uma série de benefícios. Eu recomendo sempre o ômega 3. E falando aí de benefício, eu quero trazer para vocês também os benefícios do ômega 3 na gravidez, na gestante, que a doutora Tássia já fez a introdução no assunto, mas previne parto prematuro, previne a depressão materna, reduz risco de pré-eclâmpsia, reduz risco do bebê nascer com baixo peso, melhora o desenvolvimento neurológico da criança, reduz o desenvolvimento de autismo, TDAH e outros transtornos de aprendizado, menor risco de alergias e asma nessas crianças. Tem vários benefícios aí neurocognitivos, que tem uma lista gigante que eu tenho aqui de benefícios quando a mamãe toma aí suplementação de ômega 3 durante a gestação. E continuando nos benefícios, eu quero perguntar para a Tássia, quais outros benefícios tem que a gente não falou aqui ainda? Não, a gente poderia ficar horas falando, porque assim, por mais estudos que a gente tenha, né, no mercado aí de ômega 3, estudos robustos e muito bons, cada vez mais a linha de pesquisa vai tentando se aprofundar aí para achar mais coisa e com certeza ainda acharemos muitas outras, né? Mas o que a gente usa muito aí no dia a dia, né? A doutora Mayra falou aqui, a questão anti-inflamatória é, assim, é pré-requisito. O paciente tem alguma questão, alguma doença crônica, alguma doença autoimune, não existe não tomar ômega 3. Fato, tá? Redução de triglicerídeos, melhora de membrana, da fluidez da membrana celular. Ele é um potente vasodilatador. Então, no esporte, como que a gente pode se beneficiar? Melhora de fluxo de oxigênio nesse esportista, melhora de fluxo de nutriente, né? A minha linha de pesquisa de mestrado foi ômega 3 na hipertrofia, né? Então, o que a gente estava estudando? Se o ômega 3 ele poderia aumentar o potencial hipertrófico do nosso atleta, né? Que é uma linha de estudo nova. Então, é isso. Cada vez mais a gente vai estudando mais benefícios e eu falo seguramente para quem é apaixonada por estudo de ômega 3. É um suplemento que 10 em 10 pessoas deveriam fazer uso. Ele aumenta colesterol bom também, né? O HDL. Na verdade, ele ajuda numa autorregulação. Ele não tem efeito direto, mas por questão desse controle do triglicerídeo, ele ajuda no colesterol. Ele melhora a questão de aderência plaquetária, né? Então, o que eu brinco lá para o paciente que tem problema de colesterol, ele ajuda, ele trabalha como se ele fosse uma vassourinha ali. Ele vai limpando ali o colesterol, o que a gente, né, popularmente fala de colesterol ruim. Então, para quem tem... E aí tem uma questão importante, né? Quem tem problema de colesterol. Eu vou tomar o ômega 3 por questão do colesterol, efetivamente? Mais ou menos, porque quem tem problema de colesterol, começa a tomar as simvastatinas da vida. A simvastatina, ela faz uma baixa regulação de alguns outros componentes do nosso corpo. Aí, o que é importante? A gente fazer suplementação, ômega 3 e coenzima Q10. Para quê? Pensando em saúde cardiovascular, né? Então, vai substituir um medicamento? Não, mas ele ajuda muito na saúde cardiovascular, né? Toda vez que a gente toma medicamento, ele vai controlar uma coisa, mas ele vai
possivelmente vai desbalancear a outra. Então, sempre tem que andar tudo de mãozinha dada. A questão da trombose também, de Sim, prevenção de trombose, sim. né? Isso que a doutora Aline estava falando da gravidez, super importante. Também pensando nessa questão da mulher que tem risco de trombose, que é uma situação muito propícia para a mulher despertar, né? Eu sou uma, eu não tinha sinais de risco de trombose. Minha gravidez foi só emoção. Apareceu tudo de repente. Quem é mulher e passa por isso sabe do que eu estou falando. E eu acho importante falar também que, assim, os peixes, as pessoas associam muito o ômega 3 com peixe, né? É muito associado por causa do óleo de peixe. Mas a gente sabe que os peixes criados em cativeiros Não tem. não tem, porque a gente já falou, eles dependem de comer alguns vegetais que vão trazer ali o ômega 3 para dentro do corpo do peixe, que depois você vai comer o peixe. Só que nas grandes cidades a gente só come peixe de cativeiro, E né? peixe de águas profundas, né? Águas profundas e geladas. Então Né? também é o caso do essa salmão, se você atum, for né? pegar uma região que seja mais quente, a qualidade do plâncton que ele se alimenta não converte nesse ômega 3. Então, o peixe de cativeiro, muito menos, porque ele se alimenta de ração. Né? Então, Então o mais famoso aí de ser fonte de ômega 3 é o salmão. 90% é de Mas não é cativeiro. todo o salmão, Então, né? não todo é. salmão. Hoje, assim, o que a gente tem de salmão que efetivamente tem uma quantidade boa de ômega 3 é o salmão que vem do Chile. Mas assim, aí você tem que achar o salmão que não está sendo criado em cativeiro no Chile, porque eles também não conseguem. Tem que pescar no Chile, né? Particularmente, eu comi uma vez, e assim, a cor do peixe é completamente diferente do que a gente está acostumado, e o sabor é completamente diferente. Só que assim, eu comi uma vez numa viagem, uma situação totalmente atípica. Não faz parte do nosso dia a dia. O que não significa que comer peixe não vai te trazer benefícios, né? Não é isso, Que é uma não é esse o carne ponto aqui, não. magra, tem vários Peixe benefícios, maravilhoso para ser colocado aí, inserido na dieta. Mas se a gente for inserir pensando, estou comendo uma super fonte de ômega 3, infelizmente não é assim. E continuando aí nos benefícios, Mayra, trazendo para a parte odontológica, pensando na saúde bucal, tem algum benefício ômega 3 na saúde bucal? Porque eu fiquei curiosa agora. Tem. E aí eu volto à questão da ação anti-inflamatória dele. E aí já tem vários estudos que mostram que o consumo de ômega 3 diminui consideravelmente processos inflamatórios periodontais, que são os processos que envolvem gengiva e osso. Óbvio que o consumo do ômega 3, a suplementação do ômega 3 sozinho não vai resolver um problema periodontal, mas hoje já se tem comprovado como um fator assim coadjuvante no tratamento periodontal com um aumento significativo de resultado positivo. Fora isso, já tem um estudo alemão mostrando que ele ajuda na melhora da condição desses tecidos, né, redensificando todos esses tecidos periodontais com a administração do ômega 3. Então, até tecidos que já estão danificados, eles melhoram bastante o processo de regeneração com o consumo do ômega 3. Então, na odontologia, ômega 3 também é bem-vindo. É o queridinho. Uma coisa que é uma curiosidade mais aqui, tá? Mas que é importante, que às vezes eu vou conversar com um paciente e fala pra mim, mas eu tô tomando ômega 3 e eu não tô sentindo nada. Eu falo, graças a Deus, não é pra sentir mesmo não, gente. Tá? Não é um suplemento que você vai começar a ter algum sintoma ou algum sinal, né? Diferente, por exemplo, de suplementos que a gente chama de ergogênico, que a gente usa pro esporte aí, pra ter uma ação estimulante, vai. O ômega 3 não, tá? E o que acontece? Quando que ele começa a fazer ação no nosso corpo? A gente começa a tomar, se você estiver tomando na dosagem correta, ele vai primeiro ter que entrar ali na membrana da nossa célula para ele começar a ter benefício efetivamente para o nosso corpo. O que, né, tem alguns estudos que demonstram aí que demora 1 mês, tem outros que falam que demora 3 meses para ele começar a incorporar efetivamente na membrana. Né? Então, por isso que a gente fala, não é um suplemento que dá pra gente tomar 1 mês e depois para 3, né? Você tem que é um suplemento de uso contínuo aí para realmente a gente conseguir ter todos os benefícios. E outro benefício também que o ômega 3 traz é ajuda aí nos casos de depressão. Então, quem tem depressão, associar ao ômega 3 a sua medicação,
e isso vai te trazer um benefício também. E falando de benefícios, eu quero trazer para vocês o nosso patrocinador, Pavão Contabilidade, porque ele traz todas as soluções para você, tudo que está ligado à contabilidade médica. Então, ele abre empresa, ele emite os boletos, faz seu imposto de renda, pessoa física, pessoa jurídica. E ele tem um vídeo aqui muito especial para você que eu quero trazer aí para um recadinho. Pavão Contabilidade. Produção, pode colocar o vídeo, por favor? Olá, podcast Vida Saudável e Debate, tudo bem? Eu sou o contador Matheus da Pavão Contabilidade Médica e passo a deixar um recado para você, médico ou profissional de saúde que está com a vida burocrática. Está precisando reduzir seus impostos, abrir sua empresa médica, resolver burocracias com hospitais? Entre em contato conosco. Nós da Pavão Contabilidade Médica estamos à disposição para ajudá-lo e resolver todos os seus problemas. Aguarde seu contato. Entre em contato com o Pavão Contabilidade, que ele vai resolver todos os seus problemas aí burocráticos nessa questão aí. E outro patrocinador muito especial, a gente falando aí de benefícios, de uma alimentação saudável, de suplementação, a gente precisa escolher muito bem quando a gente vai comprar um alimento. E eu quero trazer a Edi para falar um pouquinho desse nosso patrocinador. Nosso patrocinador é a Agni, que é uma empresa que prepara uma linha de marmitas ultra congeladas com foco na qualidade e saúde. Prioriza ingredientes naturais, que são feitas em uma fazenda, que vocês vão ver daqui a pouco a foto, que a produção já está colocando o vídeo para gente. A vantagem do ultracongelamento é que ele retém nutrientes e sabor, o que é ótimo para quem deseja manter uma dieta equilibrada e saudável. Tem uma variedade de 25 opções de pratos, não tem desculpa, não tem aquela história de que enjoei, né? Porque dá para todo dia você comer um prato diferente. E é possível atender a diferentes gostos e necessidades. Você encontra toda a linha da Agni no Empório Manjericão e a gente entrega aí na sua casa. Ale, pode pôr o vídeo pra gente da Agni? Essa é a fazenda onde as marmitas são produzidas. A gente tem vendido bastante, chega e acaba, é impressionante. E não tem conservante, Nada, não tem nada, agrotóxicos? nada. É só ultra congelado, gosto de comida. caseira, né? E mesmo eu que sou vegetariana, é difícil acertar em comida vegetariana, porque as pessoas acham que comida vegetariana não tem gosto, né? É alface. Mas tudo é alface. A deles grande é ótimo, o diferença nhoque deles. desse tipo de marmita para o que a gente encontra aí das grandes marcas de mercado congelado. Por que a famosa marca lá, por que aquele não é bom? Porque ele não é ultra congelado. E aí é obrigatório colocar o uso de conservante ali para manter a qualidade do alimento, né? Para ele não estragar. Quando é ultracongelamento, é linha de... É ponta, é tecnologia de ponta para manutenção e preservação de nutrientes dos alimentos. Vale a pena experimentar. E, Edi, continuando com você, como o ômega pode ser incorporado de uma forma prática na dieta diária, assim? A gente já comentou aqui dos peixes, mas às vezes quem está em grande cidade é difícil achar peixe. A gente falou da questão dos peixes de cativeiro. Mas assim, tem muita gente que tem dificuldade em fazer peixe ou não gosta do sabor mesmo. Mas você tem os alimentos vegetais, né? A gente está falando aqui das sementes. No caso da semente de chia, semente de linhaça, vale ressaltar que quem tem diverticulite, que é uma infecção no intestino, não pode consumir a semente. Mas aí você tem a versão farinha de linhaça, farinha de chia, você tem também a semente de abóbora, semente de girassol, e você tem a farinha dela, você tem a linha de nozes é bem rica em ômega. E aí, como você consome? Por exemplo, no seu café da manhã, você pode incluir ali 1, 2 colheres de farinha de linhaça, também é muito bom para o intestino, quem tem intestino preso. Ou você pode colocar na salada, eu uso bastante. Na salada eu faço um mix em casa, que é semente de girassol, semente de linhaça, semente de abóbora e gergelim, que é rico em cálcio. Eu faço uma misturinha, deixo num pote, eu vou comer minha salada e eu coloco ali 2 colherzinhas essa mistura de mix que dá saciedade e que tem aí o ômega 3. Então, dá para introduzir se você é vegetariano ou vegano.
Ou se você não gosta do sabor de peixe, tem muita gente que não gosta, pode colocar ali essas sementes que elas também são ricas nesse nutriente. Então, tranquilo, não tem desculpa. Mas acho que tem o que é muito- gostoso, né? Tem muito, gostoso. acho que, da qualidade do ômega, né? Porque a gente percebe logo que você tá tomando uma marca que não é muito bacana, a hora que você toma, você fica conversando com aquela ele cápsula dá o uma dia inteiro. O famoso né? ficar arrotando peixe. Exato, e tem outras marcas, Que marcas excelentes, que você toma é como se não tivesse bebido nada, porque você não fica conversando com aquilo. Tem inclusive uma empresa em Ribeirão que tá vindo com uma tecnologia absurda para eliminar completamente qualquer resquício do sabor. O cheiro, De abrir e trabalho não sentir o cheiro. é espetacular. Agora, as boas marcas, geralmente, dificilmente a pessoa Aquela tem... que a gente tá tomando em casa, eu passo o dia inteirinho sem nem lembrar. E aí, o que eu falo? E tem gente que tem uma sensibilidade maior mesmo, independente da marca, né? Isso pra tudo, né? Cada organismo é um organismo e não tem o que fazer. E aí, o que eu falo pra essas pessoas? Ela vai lá, ela compra a melhor marca e fala, putz, eu ainda tô sentindo um desconforto. Aí, gente, é assim, ó, jantou, tomou, foi dormir. O que vai Aí não acontecer? vai lembrar dela. Não vai. Se vier, você tá dormindo, você não vai ter ficar lembrando do peixe. Tem gente que prefere tomar de manhã. Se tiver alguma questão, daí vai ficar lembrando, não tem jeito. Então, por isso que eu falo, se tiver algum desconforto aí, coloca à noite. E o que é importante, qual o melhor horário para suplementar o ômega 3? Após ou junto, né? Uma grande Sim. refeição. Tá? A absorção dele é muito melhor. Eu quero consumir, vou fazer jejum e quero tomar lá isolado. Posso? Pode, mas a absorção dele é menor, tá? Então, a preferência é sempre junto com uma grande refeição. E falando aí do melhor horário, e pensando em dose, quais são as recomendações de dosagem para a gente suplementar ômega 3? Tá. Como eu estava falando lá no começo, dessa proporção do EPA e do DHA, assim, são várias questões que a gente precisa levar em consideração, tá? Eu vou falar aqui em saúde em geral. Se a gente pensar em saúde em geral, então você é uma pessoa que não tem nenhum risco de saúde, não tem nenhum problema de saúde, tá tudo perfeito, faz a ingestão ali, conforme a Edi falou, né? Dos peixes, das sementes, enfim. Mas eu quero suplementar de maneira aí preventiva, vamos dizer, o que os estudos trazem? Que 500 miligramas de EPA com DHA no dia vão te trazer benefício. Agora, se você tem alguma questão de saúde, as dosagens são a partir de 1 grama. E, gente, não é 1 grama do óleo, é 1 grama do EPA mais o DHA. Quando vocês olharem a embalagem lá, vocês vão entender do que eu tô falando, porque lá sempre tem EPA mais DHA, tantos gramas, tá? Vou dar um exemplo aqui. Hoje eu tenho uma linha de atuação muito forte, muito expressiva com mulheres que têm lipedema, que é uma doença crônica e inflamatória altíssima. Para essa mulher, depende do nível inflamatório que ela chega para mim, eu posso colocar lá 4 gramas de EPA-DHA para favorecer essa mulher. Agora, tá num estágio controlado, 2 gramas de EPA com DHA. Se eu pego atleta de fisiculturismo, em fase de uso alto de hormônio, 5 gramas de EPA e DHA, 7 gramas. O que, às vezes, chega a 40 cápsulas, dependendo da marca. Entendeu? Dependendo da marca, é um pote por dia. E por que isso? Porque, né, nesse caso do fisiculturista, por exemplo, ele faz o uso de hormônio, ele tem uma alteração alta aí do colesterol dele por conta do uso de hormônio, e para fazer essa proteção cardiovascular, colocamos EPA com DHA, que é diferente, por exemplo, da mulher com lipedema. O que a gente quer na mulher com lipedema? A gente quer favorecer o estado anti-inflamatório dela. Então, o que a gente faz? A gente entra com uma alimentação muito regulada e coloca o suplemento mais rico anti-inflamatório que a gente tem hoje no mercado, que é o ômega 3. Por isso, se é somente, que não é pouco, óbvio, mas pensando nessa questão de saúde, de prevenção, 500 miligramas por dia, um bom número. Agora, se tem alguma outra questão de saúde aí atrelada, aí precisa procurar um profissional para ele conseguir te ajudar nessa dosagem correta. Sempre procurar um profissional de saúde habilitado para poder te falar qual a melhor dose de ômega 3 para você. Seja o nutricionista, o médico, o dentista, né, especialista em ortomolecular, que nem a doutora Mayra.
seja a Edi no Empório Manjericão, que ela tem todo o conhecimento para trazer também para você. Então, procure um profissional habilitado que possa te orientar na melhor dose para você. E falando ainda das últimas pesquisas, tendências relacionadas ao ômega 3, que você pode trazer para a gente, Edi? Tem muita pesquisa, isso é muito interessante, pesquisa séria, né? Porque a gente sabe que a indústria também traz muita coisa que não é séria para se beneficiar. Mas hoje, uma das pesquisas mais recentes fala do uso do ômega 3 em idosos, né? Que ele ajuda bastante na memória, ele ajuda a retardar o envelhecimento, que a Mayra já falou, e ele traz uma saúde para a terceira idade bem interessante. Com uma suplementação maior, como você comentou, porque tem mais deficiência de alguns nutrientes, mas na área de atividade física, né, de quem é profissional de saúde, também já tem muita pesquisa indicando que a suplementação pode melhorar o desempenho e o ganho de massa, mas para idosos as pesquisas estão muito fortes, porque a gente sabe, estamos, principalmente aqui no Brasil, nos tornando uma população mais velhas, né? Daqui a alguns anos a gente vai ter mais pessoas idosas do que pessoas jovens. Então as pesquisas, elas estão muito em cima de como viver por mais tempo e com mais saúde. E o ômega 3 já tem bastante pesquisa indicando que ele é super importante para você ter aí um desenvolvimento cognitivo na terceira idade, principalmente relacionado à memória e o ganho de massa, né? Edi, você sabe que até estava discorrendo sobre esse assunto no Instagram esses dias. Tem alguns pacientes que, né, por exemplo, nesse caso do lipedema, quando a gente pega uma linha de ataque que a gente fala aí, a fase inicial do tratamento, ela tem uma dose de suplementação muito alta, tá? E de verdade, assim, pesa financeiramente. Independente da condição financeira da pessoa, não fica barato, tá? E aí, esses dias, uma paciente perguntou pra mim, ela falou, pô, mas eu vou ter que tomar isso pro resto da vida? Né? E eu sempre falo, gente, assim, ó, tem coisa que quanto antes a gente começar a tomar, melhor. O ômega 3 é uma delas, né? Quando a gente vai pensar no envelhecimento aí, você vai esperar o problema começar a chegar para você correr atrás? É difícil. Às Você vezes fez errado a vida inteira, entende? né? Às vezes você não tem o que fazer mais, né? Então, por exemplo, a gente tem esses estudos aqui que mostram da questão do DH para função neurocognitiva. Você vai esperar você começar a ter problema? Ou você vai começar a fazer sua suplementação lá com seus 20, 30 anos? É barato o ômega 3? Gente, não é. Não vou falar que é barato porque não é. Se a gente for olhar, fazer um comparativo aí com o salário mínimo, é um suplemento caro. Mas é o que eu falo, ele é caro, mas ele é eficaz, ele é eficiente. Né? Então, em algumas fases da vida, possivelmente a gente vai precisar fazer uma suplementação aí que a gente tenha um dispêndio maior de dinheiro? Sim. Mas a gente sempre precisa pensar o quê? É para prevenir algumas doenças. Né? Então, vamos pensar lá na questão cognitiva. Alguns estudos já estão mostrando, aí, tentando associar o ômega 3 com Alzheimer e tudo mais. Vamos pensar lá, pô, não me cuidei a vida inteira, e você chega numa fase que você tenha uma doença como o Alzheimer. O custo que você tem para a terceira idade é absurdo. Não tem cura, né? Hoje o Alzheimer não tem assim, cura, não tem retorno. Você tem custo com medicação, você provavelmente vai precisar de alguém para te ajudar. Não é um trato fácil, é difícil você lidar com a pessoa. Tem a questão emocional, familiar. Exatamente. Também. Então, assim, tem coisa que você não consegue precificar daí, né? Você fica pensando só no dinheiro, mas aí você tem é isso, a questão emocional é super abaladora. Então, sempre ter essa sensibilidade quando a gente pensa em suplementação, né? Às vezes, tem gente que chega no consultório, às vezes, com vários potes de suplemento, eu falo, é ótimo que eu tô tomando. Eu falo, olha, de tudo isso daí, 2 prestam, o resto você comprou de maneira aleatória, que você nem precisava. Essa é a importância de procurar um profissional que saiba o que tá fazendo, né? Se você confia no profissional que te atende e você tem segurança no que ele tá falando, se você sair do consultório com um monte de suplementação prescrita, você pode ter certeza que é pro teu bem. Agora, sair fazendo suplementação de maneira aleatória e às vezes você está gastando muito mais, não está te ajudando a prevenir, usa o dinheiro porque realmente vai te trazer resultado aí ou agora ou futuro. E já tem estudos, né, comprovando que a prevenção financeiramente, o custo é muito menor do que a gente pensar
no tratamento. Então, é a base de tudo. Uma alimentação saudável, praticar atividade física, você suplementar com uma indicação do seu profissional aí de saúde. Isso tudo vai te trazer benefícios para lá futuramente você gastar menos também, porque a doença, ela requer um custo muito alto, seja financeiro ou seja a sua própria vida também, né? Sim. Eu falo para os meus clientes, porque do lado da loja tem uma farmácia, né? Eu falo que o meu maior concorrente é a farmácia. Eu falo, se você não gastar dinheiro aqui para comer direito, Você vai você vai gastar lá na farmácia. É. O dinheiro vai ficar aqui ou vai ficar lá na farmácia. O que você prefere? Você prefere deixar aqui que você está comendo alimentos saudáveis ou você prefere, porque quanto mais remédio você toma, né? Mas então, deixa o dinheiro aqui, deixa a farmácia lá para uma eventualidade, entendeu? E choca, né? É. A gente fala, nossa, isso que horror, mas eu falo, meu concorrente é a isso farmácia, que é mesmo. grudado comigo lá. É. E na hora que a gente consegue, né? Eu acho que essa é uma grande função nossa aqui hoje com o podcast, é passar essa informação para vocês terem esse discernimento aí do que vale a pena e do que não vale a pena, né? Porque é difícil, né? A gente tem um mercado que é repleto de A gente vive num mundo capitalista, né? É, Então, todo mundo tem interesse em vender coisas milagrosas. A indústria Exatamente. farmacêutica, nada contra. A gente não está falando que remédio é ruim, não é isso. Né, doutora Aline? Tem muita coisa que a medicina já evoluiu e ele é muito importante para o tratamento. Mas tem coisas que a gente pode, como você falou, prevenir. E Dá para evitar. prevenir e evitar muita coisa, né? Saindo um pouquinho aqui do tema, eu falo para os meus pacientes que são pré-diabéticos, você está em cima do muro pré-diabético, ou você muda e dá um passo para trás e você se torna o não diabético, ou o pré-diabético se torna um diabético. Então, muitas medicações você acaba podendo prevenir ou evitar o seu uso. Lógico, tem algumas que não tem jeito, que algumas doenças, infelizmente, a pessoa acaba adquirindo, tendo, e não é questão, às vezes, de prevenção e evitar. Mas a gente tem algumas doenças que a gente pode sim prevenir para que não ocorra futuramente aí esse gasto aí com medicações. E, infelizmente, nosso podcast está chegando ao fim. E eu quero deixar minhas considerações para vocês. O meu muito obrigado por manter aqui até esse horário aqui com a gente. E eu vou pedir para a doutora Tássia fazer as considerações finais para a gente. Pessoal, espero que, enfim, a gente tenha contribuído um pouco com vocês para entender um pouquinho mais sobre o ômega 3. Se tiverem alguma dúvida, fiquem super à vontade para mandar perguntas aí. E nos vemos no próximo episódio, ainda falando de suplementação. Bem utilizadas, suplementações são, meu mundo, adoro. Doutora Mayra, por favor. Gente, muito obrigada mais uma vez pela participação de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se a gente puder ajudar aí, com vocês, ajudando aí em alguma dúvida que vocês tenham, só mandar a perguntinha que a gente responde. Um beijo grande para todos vocês e que vocês possam sempre estar na companhia de quem vocês mais amam. Um beijo. Edi? Espero que vocês tenham gostado. Suplementação é um assunto bastante amplo. Vocês vão ver nos próximos episódios, a gente vai continuar abordando suplementação. Dúvida, manda pra gente e sempre fica a dica. Alimentação saudável, atividade física e um bom profissional vai fazer total diferença na sua saúde. Não esquece de deixar um like, encaminha esse podcast para os amigos e ativa o sininho para você não perder nenhuma novidade. E a gente se vê semana que vem. Tchau, gente. Boa Tchau, noite. gente.